Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Se Liga, aula de Ciências, 9º ano. Já trabalhei com vocês o som, as ondas, mecânicas, falei um pouquinho de eletromagnética e hoje vou dar continuidade. Se você não assistiu, procure lá, no YouTube, nas redes sociais, você vai localizar essa aula e assista, tá? Bem, aula de hoje, ondas eletromagnéticas, 9º ano, fundamental, Ciências, professora Marisa Araújo ou Marizinha. Marizinha, o que vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos classificar as radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio-x, forno de micro-ondas, fotocélulas e etc. Lembrando que na próxima aula eu vou estar falando mais dessas aplicações, tá certo? Hoje eu vou focar mais nas propriedades dessas ondas eletromagnéticas, tá bom? Bem, só para lembrar, ondas mecânicas tratam-se de perturbações que só podem propagar-se em algum meio, Vocês lembram? Como a água, ar, metais, o solo, etc. As ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio para se propagar. Isso, a gente, cai muito em prova, tá? São formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Por isso que a gente fala de onda eletromagnética, tá? Só para lembrar aqui, uma onda mecânica, no vácuo não tem som, Então tá lá um homem, no espaço, ele não consegue ouvir, tá? Agora, uma sirene aqui vibrando, ela vai chegar tanto para um mergulhador quanto para uma pessoa que está aqui, observando a paisagem aqui nesse deck. Então, o ar e a água são meios aqui importantes para que essa vibração, ela possa se propagar, tá? Então, a onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Bem, ondas eletromagnéticas, por que coloquei essa imagem? A luz solar é uma onda eletromagnética, tá certo? Lembram lá que a energia do Sol, ela vai fazer com que os elétrons movimentem, saem das camadas eletrônicas, passem para uma camada mais distante e quando ele volta ao seu estado de estabilidade, ele emite o quê? Ondas, tá? Emite, então, aí as cores, Luz, tá certo? E vai depender aí, logicamente, de como que foi essa passagem do elétron de uma camada para outra, A quantidade aí de energia. Então, vamos lá. Propriedade das ondas. Nós temos frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. Aqui nós estamos mostrando aqui desenho a onda, ó. Vou pegar aqui meu lápis, seguindo a onda aqui, tá vendo? Ó. O que é frequência? Olha, o número de ondas, pelo tempo, tá certo? Aqui eu tenho uma oscilação completa. Olha, o inicinho aqui da onda forma uma crista, um vale e volta aqui, nesse ponto de repouso. Aqui eu tenho a direção da propagação. O que é comprimento de onda? A distância entre uma crista e outra, eu chamo aqui, olha, de comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Porque dá um exemplo aqui, olha, vou aumentar a frequência, ó. Agora, olha a frequência menor. Tá vendo que o comprimento de onda ficou maior? Então, é inversamente proporcional, tá certo? A frequência aí com o comprimento de onda. E aqui nós temos, gente, olha a amplitude, olha a distância aqui entre essa crista, tá? E essa reta aqui, tá certo? Eu chamo de amplitude da onda. Quando eu tenho, inclusive, um som que é forte ou um som que é fraco, eu estou falando de amplitude, tá certo?
E quando eu falo de som grave e som agudo, eu falo de frequência, tá? Eu ensinei isso na aula de som, que é uma onda mecânica, tá? Mas forma onda. Então aqui, deixa eu só pegar só um pouquinho aqui, ok. Deixa eu apagar, né, porque eu dei uma rabiscadinha. Vamos interagir aqui. Que propriedade é essa? Equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realize uma oscilação completa. Voltando no desenho, olha, oscilação completa. Esse espaço aqui, que é o mesmo que também a distância entre duas cristas. Como é que se chama? Comprimento de onda, tá? É dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo, medida em hertz. Então, olha aqui o desenho, cada oscilação por segundo. Como que eu chamo isso? Frequência. Não é tão difícil você desenhar, imaginar, tá? Agora, é o intervalo de tempo que leva para realizar uma oscilação completa medidas em segundo. Se é intervalo de tempo, eu estou falando de período, tá? Então, vocês podem fazer exercícios com o professor de vocês que vão trabalhar frequência, período, tá certo? Comprimento de onda. Existem fórmulas para vocês calcularem também, tá certo? Mas aqui nós não vamos trabalhar com fórmulas, não, tá bom? Só para a gente conhecer um pouquinho. Então, observando a onda, olha, amplitude, tá? Comprimento de onda, ok? E aqui eu tenho a frequência, ó, surgiram aqui duas ondas aqui, tá? Beleza? Observe a onda. Eu tenho onda longitudinal. Se eu imaginar um eixo aqui, olha, está no mesmo sentido do eixo. E transversal, ela está perpendicular ao eixo. Para que saber isso, Marizinha? Porque, olha só, eu trouxe para vocês aqui uma mola, pode vir aqui na minha bancada, para mostrar para vocês aqui, olha, uma onda sendo formada, ó. Ó. Vou fazer assim, ó. Uma onda longitudinal, tá? No mesmo aí, sentido de direção aqui do meu eixo. Agora, se eu fizer aqui, olha, eu tenho uma onda transversal, tá certo? Perpendicular aqui ao meu eixo, tá certo? Então, lembrando que a onda eletromagnética, ela é transversal, tá bom? Ok? E aqui para vocês lembrarem aqui, olha, eu vou falar que cada crista aqui, né? A distância entre elas é o comprimento de onda. E aqui está mostrando a minha frequência, olha, o tanto aí de... Olha que interessante. Tá? Eu posso aumentar aqui, ó, a distância, tá vendo? Frequência menor, comprimento de onda maior. E eu posso aqui, olha, aumentar aqui a frequência com o comprimento de onda menor, tá certo? Então, uma mola, ela ajuda a gente a entender um pouco a questão da onda. Estou aqui mostrando a onda longitudinal. Bem, as ondas eletromagnéticas é uma energia elétrica que surge da agitação dos átomos. O magnetismo surge da movimentação da carga elétrica, tá? Que gera uma tensão. E como resultado surgem as ondas elétricas e magnéticas, ondas eletromagnéticas, tá? Exemplo, ondas de rádio, micro-ondas que a gente usa na casa da gente para poder aquecer os alimentos, né? Infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Eu coloquei ali uma planilha para vocês anotarem, quando aparece aqui essa plaquetinha, que as ondas eletromagnéticas são transversais, mostrei para vocês, propagam-se no vácuo, não precisa de um meio para se propagar, são tridimensionais, né? Aquela perturbação ela vai para todos os lados, e sua amplitude diz respeito à sua intensidade de perturbação.
Quanto maior a amplitude, maior a intensidade, mais forte vai ser o som, que também vai ter, a intensidade vai ter a ver aí também com a fonte, né? Com a área que vai cobrir. Você pode ter um som que é muito forte ou muito fraco, tem a ver com a amplitude, tá certo? E também com a fonte de onde ele está saindo, né? A área que ele vai abranger, tá certo? Beleza. Que vale também para ondas mecânicas. Então vamos lá. Radiações ionizantes e não ionizantes. Olha, observe aqui o espectro eletromagnético, né? Vamos começar aqui de uma onda ou radiação de baixa frequência, tá certo? Olha que interessante. Hoje, eu estava ouvindo rádio, né? As ondas de rádio são ondas de baixa frequência. Olha aqui, olha o tamanho do comprimento de onda, olha a distância, né? Vamos pegar aqui a distância entre duas cristas, tá? Aqui eu tenho baixa frequência e comprimento de onda elevado. E nas ondas, nas radiações ionizantes, eu tenho, olha, uma frequência maior, tá vendo aqui? Olha, então aqui a gente vai falar aqui, olha, essas radiações ionizantes, exemplo, raios gama, raio-x, radiação ultravioleta, nós utilizamos muito, né, aplicações disso na medicina. Todo mundo conhece, né, já fez um raio-x, tá certo? Então, na próxima aula, porque o nosso tempo hoje é curtinho, eu vou falar para você dessas aplicações, dessas radiações aí ionizantes, tá? Tá certo? Essas radiações de alta frequência, né, que ó, 10 elevado a 26, 10 elevado a 24, elas são capazes de interferir nos elétrons, tá certo? E isso pode causar problemas de saúde, podem causar câncer, inclusive, tá certo? Então, a gente tem que tomar diversos cuidados quando a gente utiliza as radiações ionizantes. Agora, quando a gente trabalha aqui nessa região, né, que nós temos radiações não ionizantes, não vai ter esse problema. Olha, micro-ondas, a gente utiliza o micro-ondas na casa da gente, as ondas de rádio, televisão, telefonia celular, tá? São ondas, gente, que não vão causar aí esses impactos grandes, né, nas células, tá certo? Lembrando que o micro-ondas, né, ele vai ali, essas ondas vão agitar, né, a água que tem nos alimentos, produzindo aí energia e aquecendo os alimentos. Então aí é muito importante a utilização dessas ondas na nossa casa para aquecer alimentos. E nós temos também, olha, a luz visível, que está aqui no meio desse espectro, tá, gente? Eu vou dar uma aula também só falando da luz. Então, nós vamos abrir esse espectro eletromagnético, olhar os comprimentos de onda, tá certo? Um spoiler aí da próxima aula para vocês. Então, a gente vai utilizar aqui, né, essas radiações ionizantes e não ionizantes na vida da gente, tá? Então, essa imagem aqui, olha, ela mostra, por exemplo, olha, radiações gamas, né, com a frequência em torno de 10 a 24, até 10 e 20 Hz. Olha, explosões nucleares e materiais radioativos. Raio-X em torno de 10 a 18, né, a frequência dela, utilizado para radiografia. Nós temos aqui em torno de 10 a 14 Hz, são a luz visível, que eu abri o espectro aqui, ó. Tá vendo que eu abri? Para ver que nós temos várias cores, olha, violeta, verde, amarelo. Isso tem a ver com comprimento de onda. Comprimento de ondas maiores, comprimento de ondas menores. Pode relacionar com fotossíntese, qual dele que a planta absorve, qual que ela reflete. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula sobre luz, tá bom? Ok. E aqui, gente, olha, outras utilidades. Olha, forno e fogão, micro-ondas, né, 10 a 10 Hz. E aqui as ondas de rádio, que eu falei que são as menores frequências, então de 10 a 4 Hz, tá? Que é o mesmo que 10.000 Hz. Utilizadas aqui, olha, na televisão, AM, FM, comunicação náutica, aeronáutica, tá?
Micro-ondas aqui, olha, em satélites, radar. Gente, eu acho muito interessante como que a química básica, a física básica, né, quando ela é compreendida, né, e ela é utilizada, né, para fazer o quê? Tecnologia. Quanta tecnologia que nós utilizamos com esse conhecimento. Ai, mas eu acho chato aprender sobre ondas. Para que saber frequência? Para que saber amplitude? Se você tiver aí um aparelho de som, né? Se você tiver usando, você tem que usar aí para um diagnóstico, né? Algum aparelho para fazer uma ressonância, você está aplicando esse conhecimento de física e de química, tá certo? Então isso é muito importante aí, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá certo? Uma perguntinha para vocês. Radiações não ionizantes, como sinais de Wi-Fi, fazem mal à saúde? Vamos lembrar? Elas têm uma frequência baixa, um alto comprimento de onda, né? Parece aí uma onda de rádio. Então, se ela é não ionizante, ela não vai interferir aí na saúde. Olha, não. Somente a radiação ionizante possui energia suficiente para quebrar ligações químicas por ionização. Dessa forma, o material genético das células pode ser danificado, levando a doença como câncer, por exemplo. Então, a ionizante, sim, tá? Quando você vai, por exemplo, fazer um raio-x, né? Não sei se vocês lembram que eles colocam, gente, um avental de chumbo, né? Para proteger o nosso organismo. Uma mulher grávida, né? Que está ali o feto passando por processo de mitose, pode também causar mutações. Então, tem que ter aquela proteção ou até mesmo não fazer, né? Mas no caso dessas radiações de Wi-Fi, tem uma frequência muito baixa, são não ionizantes. Mas tem alguns estudos, tá, gente, que já vêm mostrando que, por exemplo, antenas, né? Quando você mora perto de uma antena de telefonia celular, o índice de câncer tem aumentado nessa população. É um estudo, inclusive, da Adilza Dodge, que é uma doutora, a doutora Adilza Dodge, um abraço para ela, que ela mostra aí uma relação entre, né, exposição a essas antenas e índice de câncer naquela população. Vocês podem pesquisar depois sobre isso, tá? Então, hoje a gente usa muito essas tecnologias, os estudos vão acontecendo e futuramente, né, a gente pode estar aí tendo alguns prejuízos que no momento a gente desconhece, tá? Então, segundo ela, é bom evitar ficar muito tempo com o telefone próximo do rosto, né? Porque movimenta água dentro do nosso organismo, né? Vibrações de moléculas e tal. Próximo de testículo, ovário, tá? Então, evitar ficar muito tempo com o celular na mão. Difícil, né, gente? É bem difícil, tá certo? Mas a Wi-Fi, ela é não ionizante. Uma perguntinha para vocês. Durante uma tempestade, o que você nota primeiro? Relâmpago ou trovão? Lembrando que trovão é um som, é uma onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. Já o raio é uma onda eletromagnética, é luz, tá certo? Não precisa de meio para propagar. Qual que é mais rápido? Vocês lembram? Pergunta a mamãe e o papai. Geralmente a gente primeiro visualiza o raio para depois ouvir o trovão, tá? Porque a velocidade da luz no vácuo vale aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Já em um material como o vidro, pouco mais de um terço dessa velocidade é perdida. Agora, a velocidade do som no ar é 350 metros por segundo. Na água, que é mais elástica, ela vai ser 4 vezes maior. Então, modifica aqui com o meio. Logicamente, então, a velocidade da luz é muito mais intensa do que do som. Então, você primeiro enxerga o raio para depois ouvir a trovoada, tá? Bem, convido vocês a assistir na próxima semana aplicações dessas radiações ionizantes na medicina para o nosso bem, tá? Espero que tenham gostado e te aguardo na próxima aula. Um grande beijo da Marizinha.